Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos aí ao nosso estudo do nosso Catecismo de Heidelberg. Temos feito em forma de pastorais, estudos breves, com o intuito de forma prática, aprendermos doutrina usando esta ferramenta que é o Catecismo de Heidelberg. Nesses dias em que nós estamos em confinamento, nós temos estudado utilizando o Catecismo, tá? Sei que os irmãos sabem disso, estão ouvindo isso já há algum tempo, mas é importante fazer esse lembrete. Hoje nós vamos à pergunta de número 46. Eu estou um pouquinho atrasado, já são quase 7 horas e eu ainda estou gravando. Tive alguns atrasos aqui na rotina, mas vamos lá, vamos correr. Pergunta de número 46 diz o seguinte: o que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Qual é o nosso intuito, o nosso entendimento com esta afirmação? Lembrando aos irmãos que nós estamos em uma parte do catecismo onde ele expõe as declarações do credo apostólico, apresentando estas declarações credais como sendo um resumo da doutrina cristã, tá? Falando sobre conhecimento e sobre o conteúdo da fé, o Catecismo de Heidelberg começa então a esboçar ou a apresentar o credo apostólico como sendo um resumo da fé. E dentro da constituição ali do credo apostólico nós temos estas afirmações: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio no Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, foi morto, sepultado, desceu ao Hades e subiu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E nesta parte especialmente, nós vamos ver o catecismo esboçando o ensino apostólico, o ensino bíblico, o ensino doutrinário a respeito desta doutrina. Nós vimos sobre a ressurreição na terça-feira e as implicações da ressurreição. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a ascensão. Nós cremos que Cristo ele foi assunto aos céus. Por que nós cremos nisso? Primeiro, porque está escrito. Nós cremos na palavra de Deus, que ela é a verdade. Então nós cremos no que ela esboça como verdade. Tá? Então um cristão autêntico, verdadeiro, ele tem que reconhecer o nascimento virginal de Cristo, tem que reconhecer a sua vida, a sua encarnação, certamente a sua divindade, a sua morte, a sua ressurreição e também a sua ascensão. Não é algo inventado, não foi uma histeria comunitária. Aos que são racionalistas e são contrários a qualquer acontecimento miraculoso ou sobrenatural, eles já encontram desde já um empecilho à sua fé, porque eles tentam explicar cientificamente todos os acontecimentos e creem que todos possam ser cientificamente explicados, mesmo os milagres. E nós cremos no sobrenatural, cremos em um Deus que realiza milagres, que realizou grandes feitos miraculosos, extraordinários, e ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo dos mortos. É um ponto também que deve ser considerado como uma atividade miraculosa, extraordinária. E por que não ascender aos céus? Se nós cremos na Escritura, não somos racionalistas. Na verdade, a ideia de racionalista é aquela ideia de que não existe nada sobrenatural. Não é que eles detenham a razão. Nós cremos que há sentido, há significado, há razão, há verdade no que o Senhor Deus revela em sua palavra, tá bom? Então veja bem, primeira declaração é: Cristo foi assunto aos céus. Por quê? Porque é o que está escrito nas Escrituras. Veja, Marcos, capítulo 16, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus
depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Essa é a declaração que nós encontramos em Marcos, no capítulo 16, versículo 19. Em Lucas, o Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar também no capítulo 24, versículos 50 e 51, a seguinte descrição. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Mais uma vez a descrição do ocorrido, como sendo factual, verídico e testemunhado. Eles estavam com ele, viram o que aconteceu, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. Mas ainda uma referência em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Sumiu aqui meu texto. Capítulo 1, versículos de 9 a 11. Veja o que está escrito. Atos dos Apóstolos. Lembrando que Lucas, que foi o evangelho que nós acabamos de ler, e Atos dos Apóstolos é uma obra continuada, uma obra, é um compêndio que ele tem 2 volumes. O evangelho vai tratar até a morte e ressurreição de Cristo. O segundo volume vai trazer um retrospecto do Evangelho, da vida de Cristo, da sua ressurreição e ascensão, mas vai continuar aí com o ministério do Espírito Santo por meio da igreja no primeiro século. Tá? Então eles estão intimamente ligados, é o mesmo autor. E veja o que diz, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Perceba que eles partilham, os textos que nós lemos, desta descrição factual de que Cristo foi assunto aos céus. O que aconteceu, para onde ele foi, para a destra do Pai, o que aconteceu, enquanto ele abençoava os discípulos, ele era assunto aos céus, e os discípulos viram. Agora que mais uma descrição, que enquanto ele subia, as nuvens ali tiraram a vista dos discípulos, no que eles em determinado momento deixaram de vê-lo, e em tendo subido, 2 varões surgiram aos discípulos e disseram que do mesmo modo que o viram subir, então sim, ele subiu, eles o viriam descer. E aí temos uma promessa que também vai ser apresentada também aqui na resposta do catecismo, como sendo algo interessante vinculado a esta subida, a esta ascensão. Mas o primeiro passo, então, que eu quero chamar a atenção dos irmãos é: o que significa quando você confessa que Cristo subiu ao céu? Nós confessamos que Cristo, após sua ressurreição, ele foi elevado no meio dos seus discípulos, entre testemunhas, e ele foi assunto aos céus, ele foi recebido pelo Pai nos céus. Isso contando com o testemunho dos discípulos e também dos varões, dos anjos que apareceram aos discípulos, confirmando a sua subida e prometendo também o seu retorno. É o que nós cremos. Tá? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, eu creio nisso. Porque você foi para uma igreja, aceitou Jesus e tal, e se não foi discipulado, não meditou sobre alguns pontos centrais do Evangelho, talvez nunca tenha parado para pensar que você professa isso como credo, que Cristo, ele veio do mesmo modo que ele foi encarnado, ao concluir a sua obra, ao ser reconhecido o seu sacrifício, ao ser ressuscitado, ele é novamente assunto aos céus. Inclusive o Salmo de 24, se eu não me engano, trata um louvor a este Rei da Glória que vem adentrando aí a morada celestial com júbilo, muito provavelmente uma menção aí
o retorno vitorioso daquele que havia sido enviado para realizar uma obra grandiosa e, ao completá-la, é recebida com júbilo nos céus, né? Então, nós cremos nisso e professamos isto. Essa é uma verdade da fé cristã. Não crer nisto é uma incompatibilidade com o credo apostólico, com o que criam os nossos primeiros pais, tá? E com a Escritura, é fato. Então veja, a resposta do catecismo para esta pergunta é a seguinte: o que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Primeiro, que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu, que essa é a primeira parte que nós vimos. Houve uma locomoção geográfica da terra para os céus. E o que mais nós cremos e professamos quando afirmamos isso? E que lá está para o nosso benefício. Ele está lá e isso para o nosso bem. Vamos a mais alguns textos. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Veja o que está escrito. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está falando sobre o benefício para aqueles que nasceram de novo. Cristo intercede por nós. Ele morreu e ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. E nós cremos que Ele está nos céus para o nosso bem, tá? Para o nosso benefício. E nós desfrutamos de benefícios tendo um sumo sacerdote que está à direita do Pai intercedendo por nós. Tá? Mais um texto, Hebreus, capítulo 4, versículo 14 diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E aqui o autor aos Hebreus vai apresentar o Senhor Jesus Cristo na figura de sumo sacerdote. E veja que comparativo interessante. O sumo sacerdote ele adentrava no Santo dos Santos uma vez no ano, após haver se purificado, levando, e essa é a continuação da descrição do texto de Hebreus, levando um sangue que não era seu, levando um sangue de outro, não é, para a purificação de pecados. Nós temos o Senhor Jesus Cristo apresentado aqui como um sumo sacerdote, que adentra ao Santo dos Santos, que entra aos céus e com o seu próprio sangue, como sendo ele mesmo sacrifício, ele sendo ele mesmo oferta agradável a Deus, de forma que não é mais necessário o sacrifício. O sacrifício de Cristo, a sua obra sacrificial é perfeita, que a sua intercessão ela acontece sem a necessidade de novo sacrifício. Não é preciso que ele faça um novo sacrifício para que então nossos pecados sejam expiados. Ele já é o perfeito sacrifício e agora é o perfeito sumo sacerdote, que nem precisa purificar a si mesmo para estar na presença de Deus, como também não carrega sangue de animal. Ele tem o seu próprio sangue vertido em favor dos nossos pecados. Então sim, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus e intercede por nós, e isso para o nosso bem. E ainda nós temos o texto também de Hebreus, capítulo 7 e o capítulo 9 também tratando sobre essa questão. Veja, capítulo 7, versículo 23 diz: Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui apresenta-se uma característica do sacerdócio de Cristo como sendo imutável, porque assim como ele é eterno e imutável, o seu sacerdócio permanece e ele continua vivendo sempre e intercedendo por aqueles que se achegam a Deus por intermédio dele, não é? Aí nós vamos ter a eficácia do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, haja vista também a perfeição da sua pessoa, tá? E no capítulo 9, versículo 24 diz: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes,
como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Como eu havia dito, né, o texto de Hebreus ele vai falar sobre essa relação entre a superioridade do sacerdócio de Cristo em comparação à antiga aliança. Então Cristo ele não vem apresentar sangue alheio, ele apresenta a si mesmo, ao seu próprio sangue, não é, em favor do seu povo. E por fim, a última questão que é apresentada pelo catecismo é a seguinte, né, vou recapitular. Cristo, à vista de seus discípulos, foi levado da terra ao céu e lá está para nosso benefício. E terceiro, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Há neste deslocamento, né, de ascensão da terra para o céu, mesmo assim como ele foi encarnado, vindo do céu para a terra, esta relação de Cristo em vir do céu à terra, realizar a sua obra, ser recebido aos céus, e a promessa que é vinculada, se você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, na verdade, nós lemos no Evangelho de Lucas já os varões galileus afirmando que ele retornaria. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30, vai dizer ainda sobre a vinda do Filho de Deus, né? Que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não é? É uma realidade, professa nas Escrituras, que este Cristo que foi assunto aos céus, ele vai retornar. O Evangelho de Lucas já havia dito isso. Aqui a promessa no Evangelho de Mateus. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, nós vamos encontrar também esta descrição dos varões que vão dizer, né? Porque estão olhando nas alturas. Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Nós lemos esse texto, né, de Atos, na verdade, não no Evangelho de Lucas, mas o texto de Atos, trazendo aqui a descrição dos varões galileus que apareceram dando este testemunho, não é? Em Atos, capítulo 1, versículo 11. E isso nos traz implicações práticas, né? Todo cristão que crê na encarnação do Filho, e a encarnação envolve a sua divindade, não é? Ele foi feito homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a sua impecabilidade, né? Que viveu de forma perfeita para que se cumprisse tudo que estava escrito a seu respeito, né? Sem cometer pecado algum, muito embora tenha sido feita maldição em nosso favor, tenha carregado sobre si os nossos pecados, tenha sido punido pelo Pai na carne, o pecado foi punido na carne, ele padeceu, ele sofreu o juízo terreno, né? Foi condenado sendo inocente, sofreu o Calvário, tomou o cálice da ira de Deus. Todas estas questões estão intimamente ligadas a esta mesma pessoa extraordinária que é o Filho de Deus. É um conjunto de informações sobre ele que não podem ser separadas. E se você crê na veracidade do relato escriturístico sobre a pessoa de Jesus Cristo, que ele nasceu, que ele viveu, que ele não cometeu pecado, que ele é o Filho de Deus, você precisa chegar à conclusão inevitável de que este, que é o Filho de Deus, que nos liberta dos nossos pecados, ele vai retornar. Ele volta, né? Do mesmo modo em que foi visto subindo, ele vai voltar com poder e grande glória. A igreja professa isso desde os dias dos apóstolos, né? O Senhor Jesus Cristo anuncia isso nos evangelhos. E a Escritura é muito clara a respeito disso. Então Cristo não é apenas um cara legal, não é apenas um homem bom que foi mal compreendido, ele é o Filho de Deus, ele tem uma obra, ele realiza essa obra é aceita, ela é eficaz e essa obra caminha para uma conclusão que é a manifestação da glória do Pai por intermédio do Filho. O grande dia, o dia do juízo, onde o Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua noiva, vem fazer a justiça aos ímpios, vai pôr fim na impiedade. Essas questões elas não podem ser dissociadas da mensagem evangélica. Assim como há boas novas de grande alegria para todo o povo, que Cristo nasceu e perdoa pecados, há nesta boa nova uma promessa de que ele virá e porá fim
a iniquidade, não é? E vai de forma justa e severa a punir toda a impiedade. Tá? Então nós cremos que de fato ele subiu, isso foi testemunhado, isso é verdade. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós e ele vem para buscar a sua igreja. Nós aguardamos isto. Né? Isso é importante porque isso tem a ver com tudo que nós fazemos, com a nossa vida. Nós aguardamos isto, você tem essa expectativa, você crê de fato que Cristo está à direita do Pai e ele intercede por ti. Você sabe que de fato ele vem, embora não se saiba o dia nem a hora, e que nós precisamos estar alertas. Você tem desejado o retorno do Filho de Deus? Se não, você precisa meditar sobre estas verdades. A vida temporal, as coisas desta terra têm ocupado tanto a tua mente que você não tem desejado o retorno do Filho de Deus, que você não tem vigiado, que você não tem orado. Você tem, como os homens perdidos, depositado todas as suas expectativas para o aqui, para o agora, para esta terra, para as coisas que ela pode oferecer. Você não tem edificado para si tesouro nos céus. Você tem certeza da sua salvação. Você sabe para onde vai quando Cristo vier. Ele vem. Estas questões precisam sim ocupar a nossa mente e o nosso coração. Tudo que tem nesta terra será refeito. A impiedade será aniquilada e os filhos de Deus reinarão com ele. Esta é uma mensagem evangélica e bíblica. Que o Senhor nos ajude. Para quem não ama a Cristo, há o alerta. Para quem ama, a expectativa, a alegria. A nossa luta terá fim. Não é? Que o Senhor enche o teu coração com esta verdade bíblica e te renove as esperanças. Que em meio a dias maus, sabemos que eles não durarão para sempre. Cristo vem, Ele vem nos buscar. Não haverá choro, não haverá fome, não haverá enfermidades, haverá a perfeita paz com o nosso Senhor. Uma eternidade de gozo inimaginável. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Uma boa noite a todos. Que com a graça do Senhor Jesus Cristo nós possamos descansar nestas ricas verdades. Um abraço.